Ok, então vamos lá. Boa noite a todos. Noite. Eu sou Cris Reinol, sou helper do Patchwork e moro em Goiânia. É uma honra estar aqui hoje. O convite que essas mulheres incríveis me fizeram para participar desse grupo está aqui também. E uma honra estar com meu colega de formação, Marcelo Radi, a gente estudou juntos. Uhum. Uma das coisas, né, uma das riquezas do patchwork é esse vínculo profundo que a gente cria com essas pessoas que fazem parte do grupo da formação, né? Então a gente está aqui com Lúcia, com Patrícia também. São amizades assim que ficam muito consolidadas. Então, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Marcelo para ele se apresentar também. Mas antes eu vou convidar a gente está chegando aqui, né? Começo de noite, fim de dia. Então vamos dar uma espreguiçadinha no nosso corpo, leva o braço lá para cima, empurra o teto, assim, dá uma alongada na coluna, deixa Ah, as vértebras se separarem um pouquinho assim para cima. Aí inspira, quando você expirar, leva para um lado, alongando a lateral. Aí quando inspirar, sobe e expira e vai para o outro lado. Ah, e a gente esquece um pouquinho, né? Às vezes de dar uma esticadinha, dá uma torcida, ó. Pode segurar na cadeira e leva o tronco para trás, para um lado. Vai no máximo que der e aí solta. E gira e vem para o outro lado, volta e a gente vai girar o pescoço. Então começa lá atrás e gira bem devagar para um lado. A gente vai dar duas voltas para cada lado, bem lento, alongando mesmo, soltando. Ai, lembra de respirar. Quando a volta terminar lá atrás, a gente gira para o outro lado. Dá duas voltas também para esse outro lado. Termina lá atrás, aí volta a cabeça, inspira bem amplo, profundo e solta o ar. Expira, solta o peso do seu corpo na cadeira. E chega. Sente a sola dos seus pés no chão. Fecha os olhos um pouquinho e respira, sentindo a sua presença no seu corpo. A partir da sola dos pés, vai preenchendo o seu corpo por dentro com a sua consciência, sentindo cada parte do seu corpo sendo preenchido pela sua presença, pela sua consciência. E vai trazendo essa experiência de que você é essa pessoa que está aí presente, ouvindo a minha voz, presente nesse corpo. Respira um pouco nessa consciência de quem você é.
Quem é? Qual é a verdade de quem você é? Deixa essa pergunta servir como um convite e fica em contato com o seu corpo, com os olhos fechados e sente como é isso que eu vou falar agora. Como você sente isso? Você é a expressão física de um ser não físico. Quem é esse ser? Deixa abrir um espaço interno para chegar à percepção de que qualidades esse ser que você é tem. Quando você se abre para essa verdade, o que que você percebe? Você é a expressão física de um ser não físico. Esse ser não físico, presente, sempre disponível, presente aqui e agora. Nomeia o que você sente como qualidade da sua presença. Vê se é possível para você agora, pelo menos três características, qualidades que você percebe que pulsam em você quando você convoca a verdade de quem você é. E para ajudar nessa investigação, nesse pedido pela verdade, a gente também pede a presença, a ajuda e a guiança de toda a egrégora desse trabalho do Petzer, os seres que cuidam desse trabalho, que possam estar presentes hoje, sustentando o campo, conduzindo e inspirando cada um aqui nessa noite. Faz uma inspiração profunda e volta a fazer contato com a sola dos seus pés. E devagarzinho abrindo os olhos. E de novo, boa noite a todos. Eu vou passar então a palavra para o Marcelo. Boa noite. Pesadelo. Primeiro, ser grato à presença de todos aqui, grato por esse momento da Cris. Trazer essa conexão da gente com a gente mesmo. Eu vou começar a compartilhar aqui, pedir para quem tiver com áudio aberto, às vezes fechar para evitar dar algum ruído, mas se precisar falar alguma coisa em algum momento, ficar à vontade. Ai, como é que fecha? Fica Fechou. tranquila, se você não achar, não tem problema. Já fechou.
Vocês estão vendo essa apresentação, né? Está aí na tela de vocês. Sim. Pronto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Eu quero convidar a gente, eu acho, o primeiro, assim, falar um pouco de mim, como a Cris falou, bem rápido, assim, eu acho, só para dar uma noção da onde que a gente está vindo, né? Graças à Rita, existe Pathwork em Goiânia hoje, né? Diversos grupos. E a primeira vez que eu tive contato com Pathwork foi por volta de 2007, 2008, através de palestras que uma terapeuta que eu fazia terapia me deu para eu ler. Foi muito importante para mim. E quando eu tive a oportunidade de iniciar em um grupo de estudos, que é o que os facilitadores fazem, né? Assim, tem os grupos de estudos, os helpers também. Em 2011 eu entrei num grupo de estudos até com a Aline. Ela entrou também nesse mesmo grupo, que é de uma helper de Goiânia que também muito legal, que chama Laura Maria. E desde então eu vim me aprofundando nos conceitos que o guia traz no Pathwork para a gente poder encontrar com a gente mesmo. E eu vejo que um ponto basilar, fundamental desse trabalho de autodesenvolvimento, que é a real necessidade, é o real ponto do porquê a gente está aqui, né, para se desenvolver, é fundamental, é basilar encontrar a verdade, né? Então eu fiquei muito feliz com o tema dessa palestra, porque assim, o poder da verdade e da intenção, e tem inúmeras palestras, dentre as 258 palestras do guia, que tratam desse assunto, né? Então a gente fez um apanhado, eu e a Cris, de algumas palestras para poder trazer alguns conceitos, mas assim de uma forma fluida. Vocês vão ver que tem textos nos slides, mas para a gente se ater principalmente no que que a gente sente quando a gente ouve isso, não precisar decorar conceitos assim, né? Mas deixar fluir na gente o que aquilo traz de sentimento para a gente poder entrar em contato. Porque o sentimento da gente, ele é um sinalizador do que a gente realmente está captando, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente experiencia. E se a gente tem uma intenção clara, baseada numa verdade que a gente vai falar um pouco a respeito, né? Fica mais fácil da gente se desenvolver, se conhecendo, né? Que é o que a gente precisa fazer, se conhecer para se desenvolver. Então, por isso que é o poder da verdade e da intenção, como a fusão dessas duas forças se torna o caminho definitivo para o eu superior, que a gente vai entender essas instâncias também que a gente tem dentro da gente, né? Um eu inferior, um eu superior, um eu real, né? Que tem a ver com a verdade. Então, eu quero, nesse próximo slide aqui, que vocês estão vendo, assim, que vocês olhem um pouco para essa imagem, né? E comecem a olhar para ela, perceber o que ela traz, assim, uma imagem diferente, né? Talvez alguns de vocês conheçam, porque ela é uma pintura de um artista. Mas o que ela passa para você? Esse, esse lugar onde ela tá saindo, tá entrando, essa mulher, como que ela tá, a expressão dela, né? Em que isso ressoa dentro de você? E aí, percebendo isso, né, o nome dessa pintura é A Verdade Saindo do Poço. É de um artista que chamava, né, Jean-Léon Gérôme, que ele é de 1896, essa pintura. E ele fez essa pintura baseado numa parábola que eu quero trazer para vocês, para a gente começar a sentir, né, o que é essa verdade, né? Como é que a gente lida em relação à verdade? Porque é uma parábola para simbolizar assim, movimentos sociais que a gente faz, né? Movimentos pessoais que a gente faz. E
o texto vai estar aqui, mas eu quero que você foque na imagem. Pode deixar que o texto, a parábola, eu leio, para você ir ouvindo e percebendo essa imagem. Né? Então, a verdade saindo do poço. O nome dela em francês mesmo é assim, a verdade saindo do poço com seu açoite para castigar a humanidade. É um nome forte, né? E aí, assim, em português, o nome da obra foi traduzido para A Verdade Saindo do Poço, para inglês também, né? E eu vou ler a parábola para vocês, fiquem olhando para a imagem. Então, segundo essa parábola, né, a verdade e a mentira se encontraram um dia. E a mentira disse a verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olhou para os céus, como quem confere, né, para ver se é mesmo, suspirou de uma maneira a concordar que o dia era realmente lindo. E aí a mentira convidou a verdade para passear com ela. E elas passaram assim muito tempo juntas naquele dia, até que em um dado momento do dia elas chegaram ao lado de um poço. E a mentira, naquele momento, disse para a verdade: a água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, né, da mentira, testou, pôs o pezinho na água e realmente viu que a água estava muito gostosa, né? E aí elas se despiram das roupas delas, cada uma de suas roupas, e entraram no poço, começaram a tomar um banho. Só que de repente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade ficou furiosa com aquilo, né? Se sentiu enganada, roubada, e aí ela saiu do poço, mas se recusou a usar as roupas da mentira. E aí, como ela não tinha nada a esconder, a verdade saiu nua, andando pelo mundo, pelas cidades. E aí o mundo, nós, as pessoas, vendo a verdade assim nua, a gente desviava o olhar, desprezava, sentia vergonha, sentia raiva às vezes, né? Algumas coisas negativas assim, para bloquear isso. E aí desde então, a mentira viaja ao redor do mundo vestida com as roupas da verdade, para satisfazer as necessidades da sociedade, nós, porque em todo caso, o mundo geralmente prefere se enganar com a mentira vestida de verdade a encontrar e encarar a verdade nua e crua, como ela é, sem se ofender, né? Geralmente a gente fica ofendido. Então, assim, a ilusão, né? Esse texto ele traz assim uma coisa muito interessante, assim, da como a ilusão é a coisa que realmente mais parece com a realidade, né? A ilusão a mentira, né, que a gente conta e a gente mesmo inventa para a gente por um motivo, de um mecanismo criado por uma instância nossa para se defender da sua própria extinção, que é o que pensa que vai acontecer. Eu vou falar rápido daqui a pouco disso, mas de um jeito muito tranquilo para a gente entender, tentando, né, a gente estudar juntos. Então, a ilusão é a coisa que mais parece com a verdade. Porque se ela não parecesse tanto com a verdade, com a realidade, a gente não se iludiria, né? A gente ia perceber logo, não, isso aqui não é bom, isso aqui não é real, isso aqui não é legal. E aí não se envolveria com aquilo. Por isso que o nosso trabalho, assim, desse envolvimento que a gente cria com certas coisas, é para se desenvolver destas coisas também, essa palavra, né? E se desenvolver como pessoa. Eu me desenvolvo de certas ilusões que eu tenho para me desenvolver como pessoa. E aí eu preciso ir conhecendo a verdade, né? As verdades relativas até desvendar uma realidade absoluta, né? Que o guia nos traz, né, nas palestras. Então, na palestra 5, por exemplo, assim, né, um conceito que existe nela é que nós somos nascidos para a felicidade, né? A felicidade legítima, real e o prazer, eles são o nosso estado espiritual natural, assim, é algo que a gente já é dotado dentro da nossa essência, desde a nossa criação. E a gente já tem isso dentro da gente, essa felicidade legítima, esse prazer, né, esse nosso estado espiritual natural.
Mas aqui, nesse mundo, de acordo com que a gente chega, né, um ser espiritual vivendo uma experiência material, a gente começa a se distanciar desse eu verdadeiro que tem felicidade legítima, prazer real, né, por motivos que a imaturidade que a gente tem em alguns momentos da vida, né, isso assim, durante muitos momentos da vida, em diversas idades, mas na infância em especial, a gente não saber lidar com certas questões que geram frustrações, medos, sentimentos de é, menos-valia, por exemplo, né? De rejeição. E aí a gente começa a entender que eu não posso ser quem eu sou, porque se eu for quem eu sou, eu não vou ser aceito, né? Então, às vezes, por exemplo, uma criança, no início da vida, a gente, quem é pai, mãe já, madrasto, padrasto, tio, tia, convive com crianças, a gente vê que a criança, ela, ela manifesta coisas dela espontaneamente e nem sempre agrada, mas às vezes o que acontece? Ela é corrigida pelo pai, pela mãe, por um adulto que está vendo às vezes alguma coisa que traz até um perigo para ela, né? Por exemplo, eu tenho uma filha que é a minha filha mais velha, ela uma vez ela cismou que ela queria colocar um objeto dentro de uma tomada. Ela não sossegou até ela colocar e tomar um choque. Eu fiquei supervisionando para deixar ela tomar o choque e nunca mais ela quis enfiar nada dentro da tomada, né? Assim, também estou falando para ninguém fazer isso não, porque talvez seja até uma irresponsabilidade, mas assim, eu poderia ter feito assim, gritado com ela, não faça isso e tal, e ela ter se bloqueado também, se sentido fazendo alguma coisa errada e falar e pensado, eu não posso fazer isso, eu não posso ser assim, meu pai vai ficar bravo, meu pai não vai gostar mais de mim, então eu não posso ser quem eu sou, eu não posso fazer isso, né? E às vezes foi um instinto de proteção meu, eu fiz o que eu dei conta, eu não fiz para bloquear ela. Os nossos pais não fazem as coisas para nos prejudicar em geral, né? Propositalmente, eles fazem o que eles dão conta, a gente faz o que a gente dá conta, porque a gente aprende a ser pai quando o filho nasce e vai crescendo, a gente não sabe ser pai antes, né? E aí, quando a gente está sendo pai, a gente aprende também a ser mais filho. Então, a criança, ela começa a se alienar, ou seja, se distanciar desse eu verdadeiro, porque ela vai entendendo que, assim, ela vai ser rejeitada, ou ela vai ser corrigida, ou ela vai ser não aceita, se ela for quem ela é. E esses bloqueios, esse distanciamento do eu verdadeiro, ele traz um bloqueio na nossa força vital, e isso é algo assim que a gente começa a distorcer as realidades, assim, a realidade do que a gente tem, né? Do que a gente exagerando o que a gente é de bom, porque assim como os pais corrigem a gente, em alguns momentos eles batem palma, que gracinha, que legal, que engraçado. Então a criança também entende que quando ela é daquele jeito, engraçada, ou quando ela faz uma coisa gentil para o irmão dela, e os pais gostam, se agradam, e ela é acolhida, parabenizada, elogiada. Então ela entende assim que quanto mais eu for assim, eu vou ser só amado, então eu só posso ser assim. Esse entendimento que a gente tem lá na infância da gente faz com que a gente comece a criar também uma imagem nossa, uma autoimagem idealizada. A gente idealiza quem a gente pode ser para ser aceito aqui e agora, unanimemente, né, sem restrições, por todos. E isso é uma coisa irreal, porque ela vai ficando muito pesada de se manter essa imagem, né? E aí o guia ele traz esse trecho assim nessa palestra que ele diz assim: ó, você só pode encontrar a verdadeira felicidade que ela existe no nosso estado natural dentro da gente, na medida em que eu tiver coragem de olhar para a minha própria verdade e realinhar as intenções, ou seja, o que eu realmente quero, o que eu realmente desejo, com as leis divinas. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma lei divina que a maioria das pessoas conhecem, é a lei
de ação e reação, né? Que Isaac Newton falou isso na física, né? Mas tem coisas metafísicas dentro disso. Isso é uma lei divina, né? É uma lei que também é chamada de plantio e colheita, né? Ou seja, eu vou alinhar uma intenção minha com esta lei, né? A minha intenção tem inúmeras leis, eu vou me alinhando com as leis, mas vamos escolher essa lei do plantio e da colheita, para eu entender assim, como que eu intenciono e alinho a minha intenção com a lei divina do plantio e da colheita, da ação e reação, ou seja, o que eu vou fazer vai gerar algo, né? E assim, é com consciência para eu ir podendo aos poucos entendendo assim que eu planto banana para colher banana. Eu planto morango para colher morango. Então, a semente que eu coloco no chão de morango vai me dar morango. Se eu quero banana, não adianta eu plantar morango. Mas o que que a gente às vezes faz? Por uma obstinação. Eu só tenho banana, mas gosto de morango. Eu vou plantar banana, colher a banana, pintar ela de vermelho e pôr pintinha preta e falar que é morango. Para mim mesmo. Eu como, eu sei que não é morango, não tem o mesmo sabor. Mas eu me engano, eu falo que aquilo é morango até eu não lembrar mais o que que é um morango mesmo. E passo a acreditar que aquilo é morango. Isso é um exemplo simples, mas para a gente entender o que que a gente faz com a gente, com os nossos sentimentos. Né? Ou seja, mamãe brigou comigo porque eu empurrei meu irmãozinho. Eu não posso me defender, eu entendi isso. Meu irmão tinha me mordido, minha mãe não viu. Eu empurrei ele, minha mãe só viu empurrando ele e falou que eu era mal, que isso era coisa feia de fazer, e eu me senti injustiçado, né? Então, para eu nunca mais sentir aquilo, o que que eu faço agora? Eu só abraço meu irmão, dou beijinho quando minha mãe está vendo, sem ter uma real intenção de fazer aquilo. O que eu quero, assim, é o amor da minha mãe. Mas o que eu faço, assim, não é real, porque às vezes meu irmão acabou de me bater, aí minha mãe tá olhando, eu vou lá e dou um beijinho no meu irmão, para eu ficar legal na fita com a minha mãe e ter assim, isso, filho, parabéns. Então a gente vai reforçando essas atitudes nossas, né, pintando a banana de morango para fingir que aquilo não existe dentro de mim, que é o que? O instinto de defesa, porque eu confundi falando, achando que aquilo é ser violento, que eu fui violento, que eu sou uma pessoa violenta, e se eu for aquilo, eu vou ser rejeitado por todos, eu vou morrer lá em última instância, porque assim eu vou ficar sozinho, ninguém vai me querer, eu vou acabar morrendo à míngua, porque ninguém quer uma pessoa violenta desse jeito, né? Então é um exagero também, né? Por isso que a gente precisa aprender, e o Patrick vem nos ensinando, o guia vem nos ensinando, né, nas palestras que a Eva canalizou, a entrar em contato com a gente e ver qual que é a realidade, né? Qual que é a verdade disso? Até aqui tudo bem? Cris, tudo bem, né? Então, gente, assim, tem dentro desse mecanismo que eu falei, ele é um mecanismo mesmo do eu inferior, que é uma instância nossa. Eu vou falar, por exemplo, de três instâncias: o eu inferior, o eu real e o eu superior. Né? Como, mudando o nome assim, ó, esse é o nome que o Patrick dá, mas a gente pode chamar cada um do jeito que entender. Por exemplo, falar assim, ó, isso é tudo dentro da gente. Eu tenho um lado mal, um lado bom e tem um lado que é a comunhão dessas duas partes, que é o que eu sou realmente aqui e agora, que eu nego porque eu não consigo entender que eu sou duas coisas às vezes ao mesmo tempo. Eu tenho coisas que não são tão boas e coisas que são boas. Né? E aí eu não consigo encontrar esse lugar onde eu aceito que a realidade é que eu sou duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma composição de duas forças, né? Uma força inferior e uma força superior, ou um eu inferior ou um eu superior, ou se preferir chamar de uma força diabólica, do diabo em mim e de Deus em mim. Eu tenho na minha essência Deus, Deus deixou em mim, na minha essência, na minha criação, aquela felicidade legítima, né? Aquela alegria, aquela força criativa legítima dentro de mim, né? Mas eu tenho também algumas
névoas, assim, para clarear e me transformar, olhar o que que tem. Eu tenho algumas trevas para eu poder acender a luz que foi deixada dentro de mim e que também tem fora de mim, para eu ver o que que tem no escuro. Porque quando eu olho o que que tem no escuro, eu vejo a realidade. Então, eu tinha medo do que tinha no escuro, mas eu olho com uma claridade para o que tem no escuro e às vezes é menor do que eu pensava, ou às vezes é um pouco maior do que eu imaginava, mas eu vejo o que de fato é. Então, eu preciso desvendar esse eu inferior que quer se defender o tempo todo, porque ele acredita que se ele ceder à luz, ele deixa de existir, ele é eliminado. Então, ele se defende de todas as formas. Por isso que quando a gente começa um trabalho pessoal de desenvolvimento, a primeira coisa que se apresenta é resistência, né? Para baixo, assim, ladeira abaixo, é fácil, a gente vai que vai. Mas para subir a ladeira, a gente precisa suar, a gente precisa fazer um trabalho pessoal, e a primeira coisa que se apresenta é assim: não, não posso, não dou conta, eu não consigo fazer isso, é muito pesado, é muito difícil. E, na verdade, o esforço necessário é só aquele suficiente para a gente poder fazer um passo de cada vez, subir um degrau de cada vez e entender que eu preciso ir desvendando, olhando para esse eu inferior, que eu tenho medo também, porque eu, quando olho para ele, acho que eu sou só ele e esqueço às vezes que eu tenho Deus também dentro de mim e só me identifico com esse eu inferior. Esse eu inferior, ele é uma parte, ele não é a totalidade em mim. E isso se assemelha muito com porque a verdade ela é relativa até a gente entender e conhecer a verdade absoluta. Então eu tenho uma verdade agora para mim, dentro do que eu já me conheço, né? Quando eu venho fazendo esse trabalho, né, de entender qual que é a verdade de agora, do momento presente, o que que eu sou de fato agora, né? Eu me desentendi com uma pessoa, eu me desentendi, por exemplo, com a minha mãe. Eu falei uma coisa grosseira para minha mãe, ou para um irmão, ou para um amigo, ou para uma autoridade que eu não quis reconhecer, por uma sensação minha de alguma coisa. Eu fiz aquilo e antes talvez eu fizesse aquilo e depois ou alimentasse achando com a raiva que eu estou certo, que ele está errado, levando para um lado disso, para eu ficar bem comigo, ou ia para um lugar assim: nossa, eu sou uma pessoa horrível, como é que eu faço aquilo? Eu não consigo nem olhar mais para aquela pessoa, eu vou cortar ela da minha vida porque eu não vou mais conseguir conviver, vou pedir demissão desse trabalho porque eu não quero mais ver esse chefe, porque eu sou uma pessoa muito ruim, ele me lembra que eu sou uma pessoa muito ruim, que eu sou isso e que eu não consigo fingir mais que eu sou uma pessoa boa. Sendo que, na verdade, eu sou uma pessoa que tenho inferioridade e eu tenho também bons aspectos dentro de mim para eu ainda desenvolver mais ainda. Então, qual que é a minha verdade agora? Isso, essa pergunta que eu faço, qual que é a minha verdade aqui e agora? O que que eu tenho aqui e agora? O que que está na minha mão aqui? Qual que é? Que tanto é do eu inferior, que tanto é do eu superior? Isso aqui, ó, junto, é o meu eu real. Então, o que que é? A gente fazer essa pergunta para a gente, que está aqui presente agora. Então, com essa pergunta, eu começo a me liberar das defesas. Essa, está aqui dito máscara, num sentido assim de ser uma pseudo-verdade, né, moralista, uma defesa, assim, ou seja, eu tenho que parecer isso para essa pessoa, superior ou muito amoroso ou muito poderoso, né, ou intransponível. Aqui não, aqui você não entra, né, assim, muito defendido. Isso é para quê? É tudo para manter o eu inferior ali intocado. É uma artimanha dele mesmo. E aí, a partir do momento que eu vou me fazendo essa pergunta, qual que é a minha verdade no presente? Espera aí, deixa eu olhar para isso. Que muro é esse que eu construí ao meu redor, né, ao redor de uma parte minha? Aí eu vou perfurando esse muro e eu começo a encontrar verdades relativas. Não, olha, espera aí, eu me senti, às vezes por uma fala da minha mãe, do meu pai, de um chefe. Tá? Eu estou trazendo essas
pessoas, para vocês irem já identificando no dia a dia de vocês, onde que isso aconteceu, esses fatos que acontecem e fazem a gente sentir alguma coisa e reagir, ter uma reatividade. Então, eu tive isso, agi, falei alguma coisa agressiva também, respondendo, rebatendo, mas o que que é a parte dele? Onde que eu me senti atingido? O que é que aquela pessoa nesse relacionamento, que é algo muito importante para a gente se desenvolver, um relacionamento com os outros, porque ele mostra para a gente coisas nossas que a gente às vezes não quer ver. Então ele espelha, e a primeira coisa que a gente faz é achar que aquilo é dentro dele, não em mim. Então ele, às vezes eu fui repreendido por um chefe que falou assim: "Olha, você é desorganizado". Aí eu, para me defender, falo assim: pô, o cara chega aqui 10 da manhã, eu já tô aqui desde as 7, já arrumei um monte de coisa, e ele chega para mim e fala que eu sou desorganizado. Ele que é desorganizado, não sabe nem chegar no horário, só porque ele é chefe. Então, assim, eu começo já a me defender esse lado em mim. Eu não sou nada disso, não. Mas, na verdade, e jogar para ele, como se ele que fosse. Mas, na verdade, ele está mostrando uma coisa em mim. Então, quando eu. Peraí, por que que ele disse que eu sou desorganizado, por exemplo? Né? O que que é que eu sou? Por quê? Qual que é o cabimento disso? Às vezes eu consigo até fazer a pergunta para ele: olha, o que foi que eu fiz que você considerou falta de organização, para eu poder entender aqui e ver se eu consigo melhorar. Isso é uma atitude liderada assim, em nós por uma intenção positiva, ligada ao nosso eu superior. Porque aí eu estou querendo olhar para a verdade. Peraí, ele me falou isso por quê? Vamos ver se ele não tem razão. E se ele não tiver, qual o problema? Não vou me ofender. Se ele tiver um presente que eu estou recebendo para poder ver uma parte minha que eu posso clarear, é a luz que vem para eu ver o que está nas trevas, no escuro. Né? Então eu começo a aceitar essa verdade relativa de que, olha, eu acho que eu sou realmente um pouco desorganizado pelo que ele me disse de retorno. Então eu vou me liberando, me limpando da mágoa que eu fiquei por causa do que ele disse, do orgulho, né? E aí eu vou olhando para essa verdade com menos julgamento. Uma vez um monge budista que eu fui numa palestra, ele falou assim: o que é meditação? Porque eu achava que era uma coisa muito difícil, né? Ficar meditando, respirar por uma narina, soltar pela outra, fazer alotrópica, ou fazer umas coisas muito difíceis para entrar num êxtase de um transe. Ele falou assim: meditação é você entrar em estado de autoobservação sem julgamento. E isso é essa pergunta-chave: ó, qual é a minha verdade aqui, real, nisso daqui? Eu me abri para o que o outro está me trazendo, né? Pode ser uma luz. E aí eu vou subindo nisso, né? E é como se fosse uma roda. O guia também traz na palestra 5, né? Que a verdade é como se fosse uma roda, que eu consigo ver numa borda dela um tanto da verdade, como se eu levantasse um véu que fica em cima dela e visse um pouco daquela verdade, aquela verdade relativa do momento agora. Mas ainda tem toda uma roda que eu vou desvendar aos poucos até descobrir ela totalmente e entender uma verdade absoluta. E ali eu tenho uma energia liberada para a transformação real do meu ser. Se eu começar a investigar a minha desorganização, eu vou chegando nas raízes dela e entendo que às vezes a desorganização é só um sintoma de uma necessidade de chamar a atenção para ser socorrido em momentos de desespero, deixando tudo para a última hora. Né? Aí alguém vai, aí eu vou dar conta, porque aí vai chegar naquele momento, eu vou conseguir. E aí eu vejo aquilo, eu consigo desativar em mim, que é um mecanismo que vinha do eu inferior, que me deixava em sofrimento, me deixava em angústia, né? E me fazia negar que eu tinha aquilo, então eu queria passar uma imagem de super organizado, não, minha mesa tá tudo certinho, o copinho tá aqui nesse lugar, o mouse fica ali, tal, mas na verdade, internamente, né, como que era essa organização assim da minha realidade, de 3 pontos, do eu inferior, do eu superior e dos dois juntos, um eu real, né, que eu misturava, bloqueava e tal. Então, que é uma artimanha do eu inferior. O eu inferior, ele é cheio de defesas, ele é cheio de artimanhas para a gente não olhar para ele com uma clareza do eu superior, porque ele acha que ele vai ser extinto.
Então ele está batalhando pela sobrevivência dele. Quando a gente percebe isso, a gente começa a falar, puta, peraí, minha esposa, uma pessoa importante para mim, me falou isso. Sabe, na hora eu fui reativo porque eu sou homem, aí eu falei mais alto, aí eu gritei, aí eu amedrontei ela, eu botei ela no lugar dela, gerei medo, sabe? Então, às vezes degrada relações, né? Então é importante a gente, assim, se rever, olhar para a gente e pensar assim, poxa, essa pessoa é importante para mim. Será que ela não está me trazendo algo real que eu possa olhar, que eu possa sentir, né? Então, nessa palestra 162, o Gui ele traz, né? A verdade absoluta só pode ser alcançada quando você atravessa a verdade relativa das suas próprias distorções e defesas. Então, assim, essa verdade relativa do aqui e agora, ela também não é uma verdade perene, ela não é a verdade, mas ela é a verdade que eu tenho aqui, é a realidade que eu estou vivendo aqui agora, porque eu ainda não consigo ver. Então, se eu me dedicar a investigar essa verdade do que é que eu tenho aqui, eu vou chegar numa verdade absoluta, que é libertação. É tão interessante, né? Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é isso que ele está mostrando, é o caminho, a gente buscar a verdade. Então, por isso que esse tema, a gente está falando dessas coisas muito superficialmente, não quero confundir ninguém, até fico preocupado, né, porque não fala de tanta coisa, né. Mas, assim, com o tempo, a gente, no Pathwork, entrando num grupo, a gente começa a ir decantando esse conhecimento de cada coisa e vendo dentro da gente como é que é de verdade, que é o que de fato vai dar para a gente uma real um real conhecimento disso, né? Sentindo, sendo guiado, sendo orientado, sendo auxiliado no processo por pessoas que já passaram por algumas coisas neste processo do Patrick, para poder a gente alcançar lá dentro da gente algo e se entregar a isso para a gente ter condição de conhecer. Então a gente precisa ter essa intenção real de eu quero conhecer a verdade a meu respeito e ver o que é que eu posso fazer para me desenvolver, que é o meu caminho natural, né? Assim, é o mar que eu vou chegar, é o mar de união com Deus. Eu sou um riachinho, vou desaguar nesse mar um dia. É um caminho natural. Eu não tenho como retroceder. Eu não tenho como assim, eu posso até tentar forçar minha corrente das águas para esse mar de integração com Deus para trás, mas eu não consigo. Não tem como segurar. O destino é esse, né? Essa é uma verdade. Então, assim, conhecendo a verdade relativa, né, eu vou me liberando delas, assim, que não são a totalidade, e das distorções e defesas, né, para compreender quem que eu sou mesmo realmente. E aí, aqui, ó, essa imagem, né? Cris, se tiver alguma coisa que você queira falar, né, você me dá um sinal, abre o seu microfone e fala. A gente fez isso a quatro mãos, então, assim, eu tô contando com você aqui, se você quiser trazer algo. Então, assim, essa intenção, né? A intenção consciente. E eu tenho também intenções inconscientes, lá guardadas dentro em algum lugar em mim, que comandam, me dão comandos, e por esses comandos eu ajo, às vezes, até inconscientemente, sem perceber que eu estou fazendo um movimento contrário, né? Então, assim, essa vontade externa que ele está falando aqui, ó, tá nesses quadros cinzas embaixo, né? É do ego, né? Essa vontade que ela é uma vontade obstinada, né? Por que que eu quero ser bonzinho, né? Eu quero ser bonzinho, não é que eu quero ser bom, eu quero ser bonzinho, eu quero parecer bonzinho para minha mãe gostar de mim. Então você é um irmãozinho muito legalzinho, muito bacaninha, muito carinhosinho, muito amorosinho com o meu irmãozinho, porque eu quero que minha mamãezinha goste de mimzinho. Então é uma coisa infantil, mas assim, que gera em mim uma obstinação na vida inteira, até quando eu sou adulto. Essa criança gritando ali, eu quero a atenção da minha mãe. Aí eu transfiro a atenção da minha mãe para a atenção do meu chefe, para a atenção da minha esposa, para a atenção da minha filha, para a atenção do meu amigo, que representa naquele momento a minha mãe lá da infância para mim, porque eu quero mostrar para ele que eu sou essa pessoa maravilhosinha e negando
não querendo olhar para a verdade que, assim, olha, eu sou até bom, mas eu tenho coisas que não são tão boas, não. E isso não faz de mim uma pessoa digna de ser eliminada. Quando eu começo a dizer essas coisas para mim, eu entendo que assim, é um pensamento infantil. Será que eu vou ser eliminado se eu deixar demonstrar aqui que eu sou uma pessoa autoritária às vezes, mas que às vezes eu sou generoso, eu sou não submisso, mas eu sou assim compreensivo também. Eu sou alguém que consigo deixar o outro conduzir, né? Então, a gente tem também essa vontade interna do eu superior, que está eu maior, que é outro nome também que tem, né? Higher self, assim, mas é o, o eu superior que a gente traz em português, né? Então, essa força criativa, unificada, alinhada com o propósito da minha alma. Eu quero, o meu destino é chegar no mar, é ser Deus. Eu fui dotado por Ele mesmo na minha criação, na minha essência, de uma partícula dele, que é o que vai me conectar a ele no momento em que eu conseguir me limpar das outras coisas que não são ele e chegar numa unidade com ele. Então eu tenho essa felicidade real, eu tenho também essa condição de ter uma intenção clara, consciente, vinda do meu eu superior, que eu consigo alcançar através de uma entrega minha a essa força que é amorosa, que é verdadeira, que é pulsante, vibrante dentro de mim, num núcleo que existe interno, onde todo bem está contido, pronto para ser expandido, e que depende de mim fazer o movimento para que isso simplesmente flua. Leva muito tempo, leva muitas vidas, não sei quantas, mas é um trabalho que a gente faz gradativamente. A vontade externa do ego, ele tem pressa, tem que ser agora. Por isso que eu abraço meu irmão aqui sem ter vontade de abraçar meu irmão para ficar bonito na fita e agora todo mundo já gosta de mim, pronto, eu sou legalzão. Mas no outro, a outra vontade, assim, o que que é que ele me ensina? Quando eu senti vontade de, na verdade, bater no meu irmão, aí eu vou lá e dou um abraço, mas na verdade eu estou querendo bater, eu penso assim, peraí, eu quero bater nele, eu reconheço que eu quero bater, mas eu não vou fazer isso, porque isso aí também, a minha intenção, ligada com as leis divinas, tem uma reação. Essa ação terá uma reação. Esse plantio terá uma colheita. Se eu dou um soco, depois ele se machuca, eu vou me arrepender, eu vou ver ele machucado. Vou ver que também não era só isso que eu queria, machucar ele, né? Que eu dei a vazão a uma violência. E no decorrer do nosso desenvolvimento, a gente às vezes extrapola, dá o soco, mas depois a gente também leva um soco. Aí a gente aprende que dói mesmo, né? Ou então a gente vê o outro que a gente deu o soco e se arrepende, mas vai aprendendo a abraçar de verdade. Olha, eu sei que eu quero te bater, mas eu vou te abraçar porque eu entendo que isso é melhor do que bater. Não é porque eu quero ficar bem na fita, eu sei. E às vezes o abraço, ele é simbólico. Não aconteceu, mas eu só falei assim, olha, você me mordeu, não gostei, viu? Não faz mais isso. Não passa dessa linha comigo, né? Então eu estou sendo verdadeiro. A minha vontade era te dar um soco. Eu não vou fazer isso, não. Mas assim, eu não quero brigar com você, então não passa dessa linha comigo. Não, não me provoca ali no que eu tenho de pior. E aí a gente começa também a convocar no outro o que ele tem de melhor. E por isso que esse trabalho do Petwork é também coletivo. É importante a gente fazer esse relacionamento. A formação, por exemplo, eu fiz a formação, eu e a Cris, a gente era colega na formação de facilitador, tem outras pessoas que fizeram formação com a gente aqui, que a gente precisou do outro processo de um, conversa com o meu. A gente precisa um do outro, mas o trabalho é individual. Mas eu faço em grupo porque eu começo a ter esse espelhamento uns com os outros, né? O trabalho do outro convoca em mim, né? Quando o outro faz um trabalho de buscar a verdade nele, eu vejo aquilo acontecendo, ele se expondo, se vulnerabilizando, eu entendo que eu não estou sozinho nisso. Eu não sou mal sozinho também. Está todo mundo no mesmo barco, e aí cresce em mim um sentimento de
certeza de que eu posso também fazer isso. Então, eu, dentro do meu processo, que tem coisas diferentes, às vezes, que o do outro, sentimentos diferentes, reações diferentes, eu começo a olhar com ele com mais coragem. Então, o trabalho que você faz em você, a sua luz brilhando, faz a luz do outro brilhar. Isso é uma realidade, assim, é muito verdadeiro, né? Então, na palestra, nessa palestra 104, né, a Eva Perracos, que é quem canalizou as palestras do Guia do Patrick, ela canalizou esse trecho que eu acho muito interessante. Ó, o intelecto e a vontade exterior são ferramentas inestimáveis para preparar o caminho. Ou seja, eles não são descartáveis, eles são muito preciosos. Mas eles não conseguem produzir por si mesmos a experiência da verdade em si. Ou seja, eu não adianta eu forçar assim intelectualmente, com essa vontade obstinada do meu ego, uma experiência real, verdade em si. Mas a função deles assim, na vontade consciente, nesse querer consciente, nessa intenção consciente, não é forçar um sentimento, um resultado espiritual, por exemplo. Ó, se eu fizer isso aqui, eu já vou ser salvo aqui agora. Não é isso, não é assim que funciona, né? É processo mesmo, né? Existe um processo, né? Um desenrolar, um desenvolvimento de algo para que a gente chegue em algum lugar um dia, né? Sem pressa, mas sem pausa, né? Então a vontade assim consciente, né? Essa intenção consciente, ela pode nos auxiliar a escolher a cada momento olhar para a verdade sobre eu mesmo, sobre si mesmo, sobre você mesmo, sem evasão, sem ficar pintando ela de outra cor, ficar pintando a banana de morango. É uma banana. A casca é amarela, o interior é branco, o sabor é doce. Quando eu mordo é pastosa. Essa não é um morango, né? Acho que é por isso que o povo fala, a vida não é um moranguinho, né? Mas é isso, é porque a gente olhar para cada coisa como ela realmente é e não como eu gostaria que ela fosse. Isso é uma coisa muito importante. A gente olhar para o que a coisa é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Eu olhar para esse copo aqui, falar, esse copo é azul, tá com água até dois dedos abaixo da borda. E não assim, olha esse copo verde com essa Coca-Cola preta dentro. Assim, ele não vai se tornar uma Coca-Cola, não vai se tornar um copo verde porque eu forcei. Ele é o que ele é, ele vai continuar sendo azul. Eu posso até tentar fingir que ele é outra coisa, mas a realidade vai continuar ali, né? Então, essa imagem, né, assim, um arqueiro, eu sou sagitariano, né? Então, assim, a gente, os nossos objetivos reais, assim, da vida, né? Quais são, né? Onde eu quero chegar, né? Isso é uma coisa que tem a ver com a minha intenção. Onde eu vou chegar? Onde eu quero ir? O que que eu quero construir em mim? No mundo, o que eu quero manifestar. Né? Então, na palestra 233, assim, fala desse poder da intenção declarada, né? Ou seja, eu estou mirando aqui para onde eu quero chegar, né? O sol é ali um símbolo da luz maior, né? Então, assim, eu quero me fundir com essa luz, né? Então, como que é, assim, que eu faço, né, para chegar nisso, né? Assim, então, fazendo esses movimentos, né, de trabalhar, compreender a verdade do momento, até vir purificando essa minha intenção, né, do porquê que eu quero chegar no sol, porque eu quero ser o sol agora, eu quero brilhar para todos e mandar em todo mundo. Então eu vou vendo assim, porque é meu destino natural me unir, sendo do meu tamanho, a uma luz maior e ser envolvido por ela, me identificar com ela, me unificar com ela um dia, né? Então, a gente entende, assim, que Olha, é essa intenção vindo sendo purificada. Oi, Mauro. Pronto, acho que foi por engano. Então, assim, essa purificação né, pela verdade da minha intenção, né, então a palavra ganha um poder magnético e divino. Por isso que, assim, a palavra é algo que a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente diz.
porque ela está o tempo todo trazendo qual é a minha real intenção, para eu perceber, porque a palavra traz manifestação, né? Isso não é coisa assim, do segredo, não sei o que, é um segredo mesmo que existe, a palavra é um poder, né? Então, mas ela, quando eu presto atenção na minha intenção real, em quem eu sou, eu começo a prestar atenção em que tipo de palavra eu profiro, né? Que flecha que eu estou pela palavra atirando, para onde ela está indo, o que ela vai manifestar na minha vida, porque o meu destino é me unir a Deus. E aí, o que eu digo, Deus é também tão, assim como o eu inferior ele tem artimanhas, Deus tem leis divinas que me fazem assim conhecê-las para eu poder seguir e obedecer essas leis e através disso não me enveredar em lugares que não vão me levar até Ele, que é onde Ele quer que eu esteja, né? Então ele faz todo um trabalho para que eu chegue até ele, que Deus eu conheça ele dentro de mim mesmo, e ele ganhe tamanho dentro de Adil, mim. o Oi. Carlos, o Carlos levantou a mão. Oi, Carlos, agora que eu tô te vendo, diga. Boa noite, Marcelo, Cris. Boa Tá? noite, bom te ver. Eu acho que vocês ouviu, eu tô lembrando de vocês agora. Acho que estava no evento que teve lá no curso presencial que teve um estudo. Eu tô lembrando de vocês. Sim. Uhum. Eu acho que lembrei agora. Eu achei muito legal essa parte que você fala assim que é comprometer-se com o processo. Eu vejo assim nas minhas vivências, né? Assim que há uma necessidade assim, parece que o ser humano ele fica muito empolgado quando está tendo conhecimento, né? Assim, ele vai se forçando. Uma vez eu participei de uma reunião e, uma das pessoas falou assim: mas não, porque a gente está aqui para a gente conseguir atingir esse. Aí eu falei bem assim: eu não quero atingir. Eu não estou preocupado em atingir. Porque eu sei que quando eu falo isso, eu já tenho o meu processo, o meu ego aqui, né? Então ele já vai querer me forçar para eu realmente acelerar que isso é uma farsa. Eu achei muito legal quando você falou assim, comprometer-se com o processo. Eu falei assim, eu quero estar no caminho, respeitar o meu processo, andar na minha velocidade, vou cair, natural. Eu vou cair, levantar, colocar a mão aqui, ó. Vamos continuar caminhando. Eu acho que esse caminho do processo, que é o processo, como você fala, vê se é isso aí que eu entendi. Isso aí é nesse caminho que eu vou ter o aprendizado, as experiências que vai fazer cada vez mais eu realmente aumentar a minha consciência do que a vida, tudo. Eu entendo dessa maneira, mas eu vejo muita empolgação. Eu fico olhando assim, fico calado, né? Não me meto, não, porque as pessoas querendo se forçar realmente a chegar num patamar consciencial X, não sei o quê. Faz sentido isso? Carlos, faz, inclusive o que a gente estava falando, né, que tem a ver com a intenção da vontade do ego. Mas a gente transita, viu, Carlos? Nesses dois, a gente não está o tempo todo assim também com a intenção purificar, a gente se leva tempo, né? A gente vai oscilar. Isso também é a lei da gangorra, né? A gente ora tá num lugar assim buscando um equilíbrio, e é no caminho que a gente vem aprendendo isso. A gente tem que ter essa paciência. Por isso que aqui está dizendo que a gente. Eu não vou exigir do universo, tipo assim, ó Deus, eu fiz agora do jeitinho que só mandou. Eu plantei banana para colher banana, plantei meus morangos, estou colhendo morango, agora então eu já quero ser Deus. Entendeu? Não é assim. O que é a realidade disso mesmo é que assim, a gente ainda vai se enganar. Tem hora que eu vou, pelo meu viciozinho lá, pintar a banana de vermelho, né? Por mais que eu tenha já provado o morango de verdade, eu falo assim, não, mas era aquele que. Porque a ilusão é a coisa que mais parece com a realidade. Se não parecesse tanto, a gente não se enganava. Sabe quem que eu acho que fez essa figura do diabo, igual ele é com chifre, tenebroso? Ele mesmo. Porque aí, imagina se o diabo se apresentasse assim pra gente, né? O nosso eu inferior, vou chamar assim, se apresentasse dessa forma assim pra gente, já sai correndo na hora, morrendo de medo. Deus me livre, não quero isso não. Mas
o eu inferior, ele é sutil, então ele vem assim, igual um príncipe, igual uma princesa, igual uma proposta irrecusável onde eu vou ganhar muito dinheiro, né? Então é isso assim que é maravilhoso. Olha, isso aqui só pode ser de Deus, porque é um negócio onde eu estou prosperando, mas na verdade eu não estou vendo ali que é dentro de uma indústria farmacêutica, nada contra, tá? Assim, mas só se fosse, por exemplo, assim, que está vendendo um placebo falando que é de verdade e que prometendo uma cura que não existe, mas tudo isso eu crio uma cortina de fumaça para eu não olhar para isso, porque o benefício daquilo, de ter muito dinheiro com uma coisa que me custou muito menos, sabe? Então é assim. E quando eu vejo, eu estou enredado naquilo porque tem muita justificativa que faz aquilo parecer real. Não, isso aqui é porque é dentro de um teste, porque essas pessoas vão provar isso daqui, na verdade, o princípio ativo, sabe? Assim, a gente justifica e defende para a gente não fazer o movimento correto, que a intenção real, aí ela faz isso, ela vem se purificando aos poucos, entende que eu oscilo, mas ela se compromete, eu vou cair, igual você falou, eu sei que eu vou cair, mas quando eu cair, eu vou levantar, eu vou pedir ajuda, porque quando a gente está conectado com essa força superior, Carlos, a gente pede a ele, a gente reconhece que a gente não é todo esse tamanho que a gente queria ser e ainda é falha, mas que na minha falha, se eu olhar com amor para mim mesmo, eu vou perceber que existe uma oportunidade de melhorar. É só uma flecha atirada errada, manifestada de uma forma, para me mostrar como não deve ser feito. E o que é que eu posso fazer agora? Realinhar, mirar direitinho para ver se eu acerto melhor dentro do alvo. Às vezes vou errar de novo. Opa, então é mais para a direita, é mais para cima. Até eu começar a acertar. E o acerto naquele alvo começar a ficar mais natural. Mas tem outros diversos alvos que eu vou ter que olhar para mim. Tá? Estou chamando de alvo, não sei nem se é a melhor palavra, mas é assim. Para a gente entender que assim, é um trabalho que requer o comprometimento porque ele é longo. Não é aqui agora e sem demora. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Quem tem criança assim. Minha mãe gravou uma vez a minha mãe está até aqui assistindo, te amo, mãe. Ela gravou minha irmã pequenininha, que ela queria ir para uma colônia de férias, né? Ela pergunta para minha mãe na gravação, assim, lá nos anos 80, bem pequenininha: Mãe, que dia que é colônia de férias? Aí minha mãe fala assim: Que dia que eu vou? Ela fala: Que dia que eu vou para colônia de férias? Ela fala assim: Amanhã. Aí ela faz uma pausazinha e pergunta assim: Hoje é amanhã? Porque criança quer assim, eu quero agora, assim, tá bom, hoje tem que ser amanhã, porque eu quero ir para colônia de férias. Então, essa noção do tempo passado, que a gente constrói, né, que sedimenta coisas na gente, né? Então, não adianta eu exigir do processo, do universo, de Deus, que o resultado venha agora. Ou seja, também dentro da lei de ação e reação existe um tempo do plantio para a colheita. Né? Eu planto agora uma árvore, ela não faz assim, e já é gigante, um ipê maravilhoso, florido, igual a Lúcia Leal adora. Né? Não, ele vai nascer de uma semente, virar um brotinho, romper a terra, crescer pequenininho e até virar uma árvore frondosa, às vezes de 80 metros de altura, florir, frutificar. Leva tempo, não foi do dia para a noite. Né? Então, isso é se comprometer com o processo, saber que eu sou uma semente. Assim. Tem uma frase do Deepak Chopra que eu gosto muito, que é outro autor, não vou querer misturar, mas ele fala assim: cada pessoa, cada semente, na verdade, é o que ele diz, né? Cada semente guarda em si o potencial de inúmeras florestas. Né? Ou seja, cada pessoa guarda em si um potencial de ser Deus. Né? Está falando das pessoas, está falando de gente, fazendo uma metáfora com semente e floresta. Né? Então, a gente vai. Por que uma floresta? Porque a gente vai se unir com todos. Não sou eu que vou só me unir sozinho com Deus, não. Todos vocês são meus irmãos. Um dia a gente vai estar lá juntos, sendo Ele sendo em nós. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo, é assim que eu espero, e é assim que eu estou buscando me comprometer com o meu processo de olhar para essa verdade, né? E de me trabalhar. Não é fácil, eu não sou uma pessoa legal só, não. Eu tenho coisas boas, mas eu tenho coisas muito difíceis. Pergunta para minha esposa que está aqui dentro dessa aula, o que ela sabe de verdade.
entendeu? Da minha realidade. Então é muito importante a gente ter uma pergunta, que eu acho que essa pergunta-chave é diária. Qual é a minha real intenção? Ou seja, onde eu quero chegar? O que que eu quero com isso que eu estou fazendo? Ou então, qual é a minha intenção nesta situação que se apresenta para mim? Ela me aproxima de Deus, ela me aproxima do meu eu superior, ela me traz integração com o meu eu real, ela não ignora o eu inferior como se ele não existisse, porque isso também não é real, ele existe. Ele está aqui, ele faz parte, ele é fundamental no meu processo de desenvolvimento, senão não precisaria fazer todo esse movimento que a gente faz. É para a gente conquistar algo grandioso dentro de nós, isso tudo, né? Então, assim, eu ia propor um exercício que depois eu passo, porque, assim, eu acho importante, assim, a gente aproveitar o tempo, porque são 8h40, né? E eu quero ver se as pessoas vão querer partilhar alguma coisa delas, né? As Cris, eu não sei o que você acha também, Rita, Aline, como é que é a dinâmica, né? Porque às 9 horas a gente encerra, né? Então, para ser mais bem aproveitado, né? Não sei se eu faço o exercício e aí a gente parte para a dinâmica. É um exercício rápido, mas gostaria de saber, assim, como fazer. Radi, pode parar só de compartilhar a tela um pouquinho? Posso. Espera aí, deixa eu só ativar meu mouse aqui que hibernou. Eu queria só também costurar um Perfeito. pouco com isso tudo que você trouxe, né? O guia, o trabalho Patchwork, né? Que é o trabalho do caminho, e o guia vai dizer que apesar de se chamar trabalho do caminho, não é um caminho porque não tem para onde ir, porque tudo já está disponível aqui agora. E o trabalho que existe é justamente da gente poder lembrar disso e se reconectar com essa verdade que o Hadi falou, que é a verdade absoluta, que é esse lugar que não é desse plano, a verdade absoluta não está disponível no nosso plano, mas ela existe e é deste plano onde ela existe que a gente, de onde a gente vem. Heitor, eu vou te ouvir. Ah, tá bom. Obrigado. É só para agradecer o Hadi, porque o que ele falou me trouxe uma reflexão bem interessante, que é, em alguns momentos a gente fala de voltar para Deus, né? A gente caiu, caímos e vamos voltar para Deus. Mas a sua fala de me lembrou que esse voltar para Deus é para frente, não é para trás. É, Porque às vezes, eu já estive lá unido a Deus, eu tenho que voltar lá para trás. E não, é uma volta indo para frente, que é pegando o que ainda me separa de Deus e diminuindo. Talvez para chegar onde a Cris falou, que é o Deus já está aqui hoje. É, Então, no Heitor, fundo, eu vou até trazer que talvez não seja até além disso, que seja eu me lembrar de que nada me separa de Deus, isso, né? então, mas é esse processo de ir tirando essa parede, né? Isso, exatamente. E então não tem nem onde para ir nem para voltar. Já Isso, é aqui é isso. para daí ir tirando, fazendo esse processo de ir tirando essa parede, E de o ou que. transformando o que está Isso, distorcido, né? A parede como a máscara, a distorção como o inferior, que é Deus, para voltar a ter esse contato. Então, isso, obrigado aí por trazer perfeito, me trazer essa percepção. perfeito. E, e eu gosto da coragem do guia, né? De falar que existe sim uma verdade absoluta. Hoje é quase. Eu vi como foi difícil para mim ler isso, que existe uma verdade absoluta. Sim, e que a gente fica achando que Deus e a espiritualidade, tudo é, pertencem a um reino de uma verdade relativa, de que cada um acredita no que gosta, no que se sente bem. Isso fecha a porta para a gente de encontrar esse lugar, que não é desse plano. Sim, nesse plano humano onde a gente está, a verdade absoluta não está disponível, a gente só tem fragmentos dela.
E aí cada fragmento deu origem a uma filosofia, a uma religião, né, a uma convicção. E mas é justamente essa busca por esse plano, por essa origem, por essa verdadeira natureza, porque a verdade é que nós somos seres espirituais que vêm desse plano do absoluto. Nós somos esse todo absoluto individualizado. E nessa experiência humana então é a experiência de um ser espiritual que mergulha na experiência humana e vai viver aqui sem lembrar de nada, toda essa construção acreditando que está separado. E é por acreditar que está separado que a gente vai tentando, na ilusão de que eu vou então conseguir consertar e vou conseguir ser perfeito de novo para poder voltar para esse lugar. O guia vai dizer que todo desejo humano é, em essência, desejo de Deus. Então, é o que tá, é a nossa força motriz, é esse desejo dessa reconexão. Deus não está fora. Deus é a nossa verdadeira natureza. Então é para dentro, é ir tirando o que eu mesma fui acreditando que para consertar, na verdade, foi me separando ainda mais, né? Então agora eu caminhei ali nessa construção de ilusão, aí agora a gente toma essa consciência. A gente vem para um trabalho como o Patchwork, e aí a gente vai entender essa construção. A nossa história, o roteiro da nossa vida é de um profundo significado na alma de cada um aqui. Foi minuciosamente preparado para ser vivido pela gente. E aí agora a gente vai fazer o caminho inverso, então a gente vai desconstruindo essa construção falsa para de novo liberar o que sempre teve aqui. A nossa essência, ela sempre teve e tá e vai sempre estar disponível, né? Agora, uma coisa que eu queria só trazer, porque muitas vezes a gente que procura um trabalho como esse de autoconhecimento, a gente acha que autoconhecimento é conhecer a nossa negatividade. E aí a gente fica craque, a gente conhece tudo, a gente conhece todas as expressões do nosso eu inferior, e a gente nomeia, a gente conta, a gente fica doutor da nossa negatividade, acreditando que isso é autoconhecimento. E não é, isso é uma pequena parte, isso é o começo do processo, porque o convite é atravessar essa camada, e o verdadeiro autoconhecimento conforme eu vou conhecendo quem eu sou de verdade. E eu sou um ser gigante, imenso, e com infinito. Então, na verdade, a gente também nunca vai se conhecer totalmente. Mas a gente aprender a conhecer as nossas qualidades é um ponto muito importante do caminho. Nesse momento, nesse plano humano que a gente está vivendo, na verdade relativa, que é ser humano, a gente sim é eu superior e eu inferior. Então, esses dois planos estão juntos, formando quem eu sou, quem você é aqui. Mas num nível mais profundo e além desse plano humano, a verdade de quem a gente é que a gente é eu superior. Então, nosso eu verdadeiro é esse ser espiritual, divino, de pura luz, puro amor e, e eternamente caminhando para a perfeição. Então era isso que eu queria trazer, porque a nossa história e a forma como a gente chega, quando a gente começa a conhecer então as nossas máscaras, as nossas defesas, a nossa autoimagem idealizada, nosso eu inferior, tem muito material de estudo. Esse material é o nosso mapa do tesouro.
Então, a proposta nossa, inicialmente no Patchwork, é ir investigando e conhecendo o mapa do tesouro. E o tesouro é encontrar a verdade de quem a gente é satisfazer esse anseio profundo de reconectar com Deus. E aí eu vou devolver para você, Radir, se você Pronto. quiser. Eu não sei É, se a gente abre, se é, alguém quer fazer alguma. porque eu acho que tem 10 minutos, né? Eu acho que, assim, tem essa possibilidade ainda, né? Ver também com as tutoras da jornada, a Rita, a Lilamar, a Aline, se dá tempo, né? Para as pessoas, às vezes, uma ou outra trazer alguma coisa, né? Acho que é importante. E o exercício eu posso mandar depois no grupo para que chegue para todos também, porque é um exercício bom de se fazer, muito simples. Se alguém quiser Acho que a partilhar. Rita vai falar. Não, eu ia só, como tutora, como você está falando aí. Eu acho que podemos ver sim, porque tem pouco tempo, acho que a gente pode ver sim se alguém quer ter quer colocar alguma coisa, se alguém que tem alguma dúvida, né? Eu acho que é uma boa ver Sim, se sim. tem perguntas. Eu não reparei aqui, não sei se a Aline viu, se tem no chat, se tem perguntas, mas eu acho Tinha que uma seria. pergunta no chat lá. Tinha uma pergunta, eu não estou conseguindo ler, acho que é da A Jane, Graça levantou a a mão. Jeane. A A Jeane Graça tá. fez uma pergunta no chat, já tem um tempo, ela perguntando se tem um livro sobre esse guia com as palestras e tal. Ah, tá. Tá bom. Aí algumas pessoas já responderam para ela que tem algumas coisas. Então. Ah, já responderam então? Então tá bom. Uhum. Tá perguntando Porque também no YouTube. As Mas palestras só, estão disponíveis no YouTube. deixa só eu completar, porque tem o link, que tem todas as palestras, são 258 palestras, mas a forma Uhum. do É. Patchwork de trabalhar, da pessoa trabalhar isso, é fazendo parte de um grupo de De um estudo. grupo de estudos. Então, temos alguns aqui em Goiânia, muitos né, online também. a gente vai, inclusive, distribuir hoje ainda, já vai estar saindo hoje ou amanhã cedo, no Instagram vão sair os grupos que a gente tem aqui em Goiás, né? É. Essa é a ideia. Então, vocês vão ter aí, vão poder ver isso daí. A Nós Graça vamos colocar Fleury, também no grupo nosso aqui, tá. nesse grupo Graça, da Nova Jornada. a Graça Fleury, você tá com o silenciada. Ah, obrigada, Marcelo. Você é de Goiânia, Marcelo? Sou, Ah, sim, prazer. prazer é Cris, ainda meu. bem que eu te conheço, viu, mocinha? Mas você fundiu minha cabeça. Quase que eu estava querendo ir aí brigar. Todo desejo humano é desejo de Deus? Não pode. E esse desejo louco dessas pessoas de matarem as outras pessoas? Peraí, calma lá. Isso não é O que o desejo de guia, Deus? Graça, o que o guia está falando, que todo desejo humano é, em essência, desejo por Deus. Porque Ah, mesmo a distorção, em porque essência, é é distorção. a luz distorcida. O mal é Ah, a luz distorcida. Em essência, só ah, existe Deus. A verdade entendi. é que só existe Deus. Graças a Deus que eu perguntei hoje, porque eu ia ficar com esse trenzinho aqui assim, ó. Nossa, muito bom, é verdade, Tem é. uma frase bonita, acho que é na 5 que ele fala assim: a justiça divina opera através da injustiça humana, né? Acho que é na 5 que ele está falando isso. Nossa Na, Senhora, na não palestra, sei. sim. Na Então, no palestra, sim. fim, inexoravelmente, está tudo caminhando para a luz e para a perfeição. Amém, amém. Obrigada, gente. Ó, é mais uma jornada maravilhosa que eu participo, e esse grupo só faz a gente crescer, mas põe minhoca na cabeça da gente também, né?
Nossa, e depois que você começa, não tem jeito de parar, você quer parar, mas não adianta. Se você para, você volta arrependida, e Não acaba pronto, é nunca, né, assim. Graça? Não acaba nunca, o negócio é bom, viu, gente? Quem não conhece aí é bom, É bom mesmo. demais. Que É, loucura que é isso, né, Ritinha? Ritinha é. que é a culpada de eu ter entrado nessa fria louca. E Essa precisa veia ser louca. marcha. E precisa ser Mas marcha para é, poder dar conta. É, Ritinha? você é forte o suficiente, eu sei Se Deus disso. quiser, se Deus quiser. Eu Estou quero, tentando. eu quero pedir licença para o Marcelo e para a Cris, né? Que primeiro agradecer também a participação de vocês aqui. E nesse finalzinho, eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram desses nossos 4 dias. Eu começo cheia de alegria essa jornada e termino cheia de alegria. Esse movimento que a gente tem feito há uns 4 ou 5 anos, eu não me lembro mais, de todas as férias fazermos uma semana. Eu fico muito feliz de tirar uma semana das minhas férias ou um pouquinho mais para poder estar aqui e para poder passar um pouco desse conhecimento. E dessa vez eu acho que foi muito legal. A gente convidou pessoas diferentes para estarem aqui com a gente, né? Então eu quero agradecer não só a vocês dois, mas a todas que estiveram aqui participando, né, com a gente, a Fran, a Alessandra, a Lila, quem mais? A Aline, eu mesma, a Elô, agradecer a todos nós. Quero dizer que vocês vão ter, não saiam ainda, nem saiam, né? Nem precisam sair, porque qualquer divulgação que a gente for fazendo na nossa regional, vocês podem participar, né? Como eu falei no primeiro dia, é, vocês podem, os grupos nossos estão abertos, tem várias pessoas, né? E vocês vão ver aí na divulgação, mas também vocês podem procurar, como a gente está tendo pessoas do Brasil inteiro, podem procurar as pessoas também das regionais de vocês, que o Brasil inteiro, graças a Deus, né, é o país que tem o maior número de participantes do Petwork do mundo. Então, tem grupos de estudo no Brasil inteiro, então, com certeza, se você quiser presencial ou mais pertinho de você, está aí. Se você quiser, um dos nossos também está aqui. Importante é que a gente possa ter passado um pouco dessa luzinha para que ela possa expandir em cada um. Na nossa regional também, nós temos um trabalho que já vem acontecendo desde o início do ano, que a cada 15 dias ele começou presencial, agora ele está presencial e online. A gente ainda nesse mês de julho, ainda vai ter uma reunião presencial desse grupo. É, e a gente também está fazendo esse revezamento de aulas, ensinando essas coisas do Petro, todas essas ferramentas, então todos estão convidados, a gente sempre passa as informações nos grupos, então esse grupo que está aqui formado, a gente vai estar sempre passando para vocês, se vocês quiserem participar, serão todos muito, muito bem-vindos. Então, o meu coração está cheio de alegria e de gratidão, viu? Eu quero agradecer também em especial aí a Aline, que esteve aí presente todos os dias, olhando essa gravação toda para a gente, a Cris, que também ajudou. Então, todo mundo ajudou, né? A presença de todos aqui, as divulgações que vocês fizeram. E quero pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, né? Que a gente possa prosseguir nessa busca interna, porque todos nós somos buscadores e a gente sente isso com o interesse, com a participação das pessoas. Então, eu quero expressar minha alegria, minha emoção e minha gratidão, viu?
Se alguém aí quiser dizer alguma coisa que eu esqueci, tem alguma coisa, Aline, que eu esqueci de falar? Não? Por que não? Estava olhando aqui, já está disponível no Instagram, o nosso grande grupo, né, de facilitadores da Regional Goiás, com muito orgulho, a gente já está divulgado, nós vamos colocar também no grupo, né, e agradecer, realmente, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o sim de cada um desses facilitadores maravilhosos. Marcelo, parabéns, Cris, parabéns, maravilhoso estar com vocês. E todos que tiveram aqui, né? Nossa honra sempre a esse caminho, né? Muita Uhum. gratidão. Então, gente, uma boa noite, um grande abraço para todos. Nesse formato, em janeiro, a gente deve ter outro, nesse Amanhã eu formato. coloco os vídeos, tá, gente? Eu vou baixar as aulas, criar, e amanhã eu coloco tudo no YouTube direitinho, coloco o link lá para quem a aula que não assistiu quiser ver. Amanhã de manhã eu me comprometo com isso. Amanhã eu Ok, organizo, tá tá bom. bom? É possível, Marcelo, você mandar para a gente? Eu fiquei curioso com o exercício. Tá fechado seu áudio, Seu Radi. áudio está fechado, Ed. Como diz minha filha, eu tô muito tiozão. É, eu vou mandar no grupo e desejo que ajudem-me a fazer chegar em quem quiser, porque eu não sei, eu não Gratidão. tenho meus contatos de todos, não sei se estão todos no grupo, mas eu vou mandar lá o Tá, gratidão. exercício. É, Tá, Tá. gratidão. Oi, tá Graça. já. Tá fechado seu áudio, Graça. Que idade tem a filha dele para chamá-lo de tiozão? Eu achei ele muito didático, pensei que fosse professor. É que eu sou professora, né? Então, Ela tem 16, essa que eu usou fazer isso, mas tem uma de 14 que é mais ousada ainda. que ótimo. Tá ótimo. Estão criadas, estão moças. É, eu Parabéns para tô. essa mamãe e essa esposa que tem esse menino aí tão bonito. Parabéns. A Marta, ela só abriu um sorrisão para você. Ô, gente, então boa noite para vocês, viu? Boa Grande noite, beijo. gente. E qualquer Tchau. coisa que vocês precisarem, entre em contato com a gente lá no grupo. Ele fica aí Gratidão. guardadinho.